Pessoal de casa, vocês estão vendo e ouvindo? Agora estamos ouvindo você Estamos e vendo o ouvindo. slide também. Ai, que bom. Então agora eu mudei o slide, mudou aí? Mudou, Vânia. Tá com aviso de gravação, né? É. Parece Agora, Romanos tudo. até a expulsão dos judeus da Judéia. Ah, então tá funcionando, gente, finalmente. Graças a Deus. Então, tá gravando, não tá, gente? Então, beleza. Tá gravando, Vânia. Então nós acabamos semana passada com a subida no poder de Herodes no ano 37. Então, esse é o período da história que nós vamos ver hoje. Aqui nós temos o Império Romano, né? 135 não é fim do Império, gente, é quando os judeus são expulsos da Judéia, tá? É, lembrando, nós estamos vendo a história sobre o ângulo da Judéia, né? Então, gente, no tempo de Jesus, se falava três idiomas. Primeiro, quando eles vieram do exílio, a língua falada da babilônica era o aramaico, e isso foi adotado. Então, no dia a dia, as pessoas falavam aramaico, mas o hebraico era considerada a língua litúrgica, era a língua que, quando se discutia qualquer problema teológico na sinagoga, os livros da Torá eram escritos em hebraico. E o povo entendia, porque a gente vê lá no Paulo Estevão, quando Paulo é preso em Jerusalém, ele pede para falar, para fazer uma pregação, e ele faz em hebraico. Né? Então, o pessoal sabia o hebraico porque estava acostumado a ouvir na sinagoga o hebraico. E tem o grego, que o Império Romano adotou como língua dos negócios, da administração. Por que que isso é importante, gente? Porque a gente, quando vai estudar como foram feitos os evangelhos, então a teoria mais aceita é que existiu um proto-evangelho que ele serviu de base para os três sinóticos. O de João está fora disso, tá? Esse proto-evangelho, ele se perdeu, porque supõe-se que ele foi escrito em aramaico, tá? E ele é o que é chamado aí de fonte Q. Então, cada evangelho tem uma outra fonte própria, mas tem em comum a fonte Q. Quando a gente vai ler o livro Paulo Estevão, é o que ele chama dos escritos de Mateus. Não é o evangelho de Mateus, são os escritos. E a gente vê que esses escritos, quando Estevão ele entra para o cristianismo, é o ano 34. Jesus morreu em 33 e os escritos de Mateus já existiam. Agora, isso vai dar três evangelhos diferentes. O evangelho de Mateus, o que, que a gente sabe? Ele foi organizado por um rabino, por causa das técnicas de organização, a gente sabe disso, logo um judeu, um fariseu, né, da Antioquia. Lá que ele foi organizado. O Marcos é o João de Marcos, filho de Maria, na casa de quem aconteceu a última ceia lá em Jerusalém, que é sobrinho de Bernabé. Ele foi na primeira viagem de Paulo, não aguentou, vocês lembram daquele episódio? Voltou para casa sozinho, porque não aguentou e seguir com os dois, e aí ele passa a seguir Pedro. Então, Marcos é João de Marcos, né? Então, esse evangelho aqui, ele é escrito, são as pregações de Pedro, e foi escrito em Roma, segundo a tradição. E o grego desse evangelho é o grego falado, que chama grego koiné. É uma linguagem falada, é um nível de grego mais, vamos dizer assim, mais popular, tá? O de Mateus e Lucas já é um nível superior de grego, tá? E aí, o que que acontece? O Lucas é um judeu da diáspora. Diáspora quer dizer, não é um judeu de Jerusalém.
que eles se espalharam, então a gente chama judeu da diáspora, igual Paulo era, judeu da diáspora, ele nasceu em Tarso, né? Então, o que se sabe hoje? Que existe um miolo no Evangelho de Lucas, que é chamado A Viagem a Jerusalém, que é organizado por um rabino da diáspora. Quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, a gente descobre que é Paulo. Então, Lucas faz o começo e o fim do Evangelho. O meio do Evangelho, quem escreveu foi Paulo. Vamos dizer assim, oficialmente é um judeu rabino da diáspora, tá? Mas a gente sabe que é Paulo. E aí que está o negócio. Desses 3 evangelhos aqui, o que foi primeiro escrito em grego foi o de Marcos. Então, aqui nós temos os escritos oficiais, estão aqui, mas é o escrito dele em grego, porque aquela fonte que, gente, se perdeu. Por quê? Ninguém mais falava aramaico. Quando o cristianismo foi para os gentios, eles falavam grego. Então, eles não tinham interesse do evangelho em aramaico. E ele não foi reproduzido mais, foi reproduzido os escritos em grego. O evangelho de João é completamente diferente, tá? Então, a gente vê aqui que, em grego, o primeiro a ser escrito foi Marcos. Mas, no Novo Testamento, o primeiro que foi escrito foi a carta aos Tessalonicenses, por Paulo. O primeiro escrito mais velho do Novo Testamento, na formação atual, é a carta aos Tessalonicenses. Ok, gente? E a gente vê Emmanuel explicando para nós aqui a questão dos evangelhos, né? Que há uma pergunta se João recebeu uma missão diferente, né? Já que existe um diferencial. Esses 3 aqui, eles têm uma fonte em comum, João não. Aí ele fala assim: temos de considerar a especialização das tarefas no capítulo das obrigações conferidas a cada um. As narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si como partes indispensáveis de um todo. Tem coisas que estão em comum nos 4, né? Mas somos compelidos a observar que Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime. A João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão evangelista. Então, o evangelho de João foi escrito João já velho, já tinha vivido, já tinha meditado, já tinha amadurecido, e aí ele mostra para a gente o Cristo. Né? E esses 3 mostram exatamente o pastor de Israel. Ok, gente? Aí a gente entra, vamos tentar entender aqui, essa é a planta de Jerusalém no tempo de Jesus. Então, vamos tentar entender aqui o que tem de interessante aqui. Então, tem um pontinho vermelho aqui, ó, lá em cima na imagem, que é a piscina de Betesda, que é onde foi curado aquele paralítico. Se você vai para o fim da figura, aqui embaixo, ó, tem a piscina de Siloé, onde foi curado aquele cego com a lama, que Jesus faz uma lama e põe no dele, né? Presta atenção no tamanho do templo em relação à cidade. O templo é enorme, gente, enorme. Aqui são as 4 torres, que elas são mais altas que o templo, que os romanos vigiam o que está acontecendo lá dentro. Para isso. Essa cidade alta aqui, ó, estuda aqui é um morro, vocês estão vendo? É Sião. Sião é esse morro aqui, ó, onde é construído Jerusalém, o templo. Então, essa cidade alta era quem era mais bem financeiramente. Né? Aqui nós temos Caifás, a casinha dele, e possivelmente a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a tradição fala que aconteceu a última ceia. Está aqui, ó. Aí nós temos aqui o palácio
dos Hasmoneus ou dos Macabeus, é um palácio pequeno, né? Esse palácio aqui foi feito por Herodes, o Grande, que nós vamos ver hoje, tá? E é aqui que aconteceu o julgamento de Jesus, na entrada desse palácio, onde Herodes estava numa ponta e na outra ponta estava Herodes Antipas. Daqui Jesus saiu e foi para aqui, onde está o Gólgota, ó. Gente, é o lugar mais aceito que seja aqui, fora dos muros da cidade, que é esse negócio aqui vermelho. E aqui a tumba, onde ele foi enterrado, o jardim onde ele foi enterrado. Então, bom, acho que é isso que tem para dizer aqui para vocês. Eu deixei aqui as distâncias de Jerusalém para todas as cidades. Aqui está botado assim, gente, porque o slide abre, tá? Quando você projeta aqui, ele abre, mas se você ver na gravação, vai dar para ler, tá? Parece que não, mas vai dar para ler. E aqui, gente, é o sinédrio. Como é que o sinédrio é feito? São 71 pessoas, é liderada pelo sumo sacerdote. E aí nós temos composição de 3 tipos de pessoas aí dentro. Os saduceus, que são a elite sacerdotal, né? São ricos, eles são ligados ao poder romano, ocupavam os cargos mais altos, alguns deles podiam, porque o escriba, ele, ou o doutor da lei, ele pode ser saduceu ou fariseu, mas geralmente ele é fariseu. Raramente saduceu. E aqui, entre eles, a gente já viu que estava determinado. Então, nós tínhamos Jacó, a tribo de Levi. Da tribo de Levi, quem era descendente de Arão era saduceu, ou seja, era sacerdote, que nessa atualidade virou saduceu. E quem era da família de Sadoc tinha direito ao sumo sacerdócio. Porém, não estava acontecendo isso desde a semana passada, não vai parar de acontecer isso, nós vamos ver por quê. Então, os fariseus têm uma influência popular grande. A gente vê no livro Paulo e Estevão que Pedro sabia ler, por quê? Porque Emmanuel coloca ele do lado da cama de Estevão, Estevão delirando, pregando Isaías no delírio dele, que ele estava doente, e Pedro anotando. Não é à toa que Emmanuel coloca esse verbo. E ele anotando. Por quê, gente? Nessa época, os fariseus já tinham sinagoga espalhada e todas as crianças eram alfabetizadas para quê? Para ler a Torá, saber a Torá e saber de cor a Torá. Então, eles não usavam a escrita no dia a dia porque é uma sociedade oral, né? Quase ninguém tinha dinheiro para escrever alguma coisa, mas falar que eles tinham uma cultura menor, mas falar que era analfabeto não está correto, não. E aí, por isso é que os fariseus tinham uma influência popular muito grande. Eles se preocupavam com a Torá ser cumprida no dia a dia. E tem os anciões, que são as famílias ricas, e eles podiam ser tanto saduceu quanto fariseu. E aí, é, é mesmo, eu assisti aquele filme aí desse último que apareceu, não é? É, olha só, foi da onde veio. Então, gente, o que que acontece? Na época de Herodes e Roma, nós tivemos 25 sumos sacerdotes, o que já é esquisito, porque o sumo sacerdote ele ficava até a morte. Ele assumia e até a morte. 22 ilegítimos. Ilegítimos por quê? Porque não era da família de Sadoc e era escolhido por Roma, através de conchavo político. 22 pertenciam a essas 4 famílias aqui, ó, as mais influentes.
Então, vamos pegar. Esse aqui é Hanás, ou Ananus, bem Sete, filho de Sete. Esse aqui é que aparece lá no livro Boa Nova, conversando com Jesus, antes de Jesus começar o ministério. Quando ele sai do deserto, que ele estava com João, ele vai a Jerusalém, tem essa conversa com Hanás, que está lá, acho que no capítulo 1, salvo engano, é esse Anás aqui, tá? Aí nós temos de outra família, Eleazar, filho de Anás, filho dele. Aí nós vamos ter o Yosef, ou José, né? Filho de Carfa, é o Caifás, que é genro dele, casado com a filha dele. É ele que está no poder quando Jesus morre. Porém, Anás mandava, porque ele era o genro. Anás mandava, acho que até mais que ele. E o outro, Jonathan, bem, filho de Anás. Eu só cortei esse período para vocês verem como que a família era influente e que durante o julgamento de Jesus, ó, e o ministério de Jesus era Caifás. Porém, Anás mandava por trás. Então, gente, o que que acontece? Isso é importante para a gente entender isso aqui que Emmanuel vai colocar para nós. Lê para mim, cortar minha. Que vai mostrar o Sinédrio, gente, ele não tinha intenção que as coisas mudassem. Por quê? Para ele estava muito bom. A não ser os fariseus. Quando você vê no Evangelho, os fariseus confrontam Jesus em respeito das doutrinas, tá? Mas os saduceus não querem que a sociedade muda. Por quê? Porque eles são ricos, está muito bom para eles. Eles estão, né, em páreo com a política. Agora, olha o que Pilatos fala, isso aqui está no livro há 2000 anos, na festa de recepção do Públio Lentulus, o que Pilatos fala? Há 2000 anos, primeira parte, capítulo 3. Um governador aqui não pode deixar se empolgar pelas figuras, e sim manter rígidos os princípios no sentido de salvaguardar a soberania inviolável do Estado. É por esse motivo que, atendendo às sábias determinações da sede do governo, não me detenho nos casos isolados para tão somente ponderar as razões dos sacerdotes do Sinédrio, que representa o órgão do poder legítimo, apto a harmonizar conosco a solução de todos os problemas de ordem política e social. Então, gente, o apoio político de Roma estava com os saduceus. E o sumo sacerdote passou a ser escolhido por Roma. Né? Então, aí a gente já vê, e essa parte do Sinédrio não queria que as coisas mudassem. Quando a gente volta aqui, só para ressaltar uma coisa, em relação aos fariseus, nós temos vários famosos, né? Nós temos Gamaliel, que não estava em Jerusalém na época do julgamento de Jesus, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos. Paulo, né, que veio para Jerusalém no ano 36, ele ia ocupar a cadeira de Gamaliel, mas não chegou a fazer isso. Nós temos José de Arimateia, que o Evangelho deixa claro que ele votou contra a morte de Jesus, e temos Nicodemos, que também era discípulo meio escondido, mas era. Tá? Todos eles fariseus. Ô, Vânia, por que não está aparecendo a sua imagem? Ah, minha filha, você não pergunta não, que o negócio aqui está difícil demais. Então tá bom, estou te ouvindo Se você vê o slide, tá bom. Tá ótimo. Eu não estou conseguindo ver vocês. Tá bom. Então, gente, aqui nós temos o reino de Herodes, né? Começou do 37 até o 4. Aqui, ó, que está em Idumeia, Leonor que me perguntou, né? Olha que está Judeia aqui, né? Com Jerusalém, logo embaixo aqui fica a Idumeia, porque Herodes é Idumeu, né? Eu tinha deixado esse processo. E aí, gente, vamos ver, Herodes é chamado de Herodes o Magno, porque ele construiu muita coisa. Então, ele construiu a Fortaleza Antônia,
próximo do templo. O palácio de Jerusalém, com 3 torres de vigia. O templo nós vamos ver com mais detalhe, tá? A cidade de Cesareia não existia, ele que construiu o porto, o palácio, o teatro, o hipódromo, o arqueduto. Ele reconstruiu várias cidades, entre elas a Samaria, que passou a se chamar Sebaste. 3 palácios em Jericó, que ele tinha lá, a fortaleza de Massada e o Herodion. O Herodion é uma fortaleza, gente, que ele fez um morro artificial. Construiu a fortaleza lá em cima para enxergar Belém. E lá tinha um túmulo dele. Na base tinha um túmulo. Só que quando ele morreu, ele deixou um decreto de morte de várias pessoas, porque ele achava que ninguém ia chorar no enterro dele. Aí ele deixou o decreto para matar um bocado de gente, que aí as famílias chorar, tinha alguém chorando. Só que ele morreu, ninguém cumpriu o decreto, mas o povo tinha um bocado de coisa guardada contra ele. Foram lá no túmulo dele, violaram o túmulo, destruíram o túmulo, espalharam osso para tudo quanto é. Então, o túmulo não tem nada. Não sobrou uma pedra do túmulo, mas o resto você enxerga tudo até hoje, inclusive o Herodion, tá? Deu o que fazer para eles descobrirem onde era esse túmulo por causa disso. Então, gente, vão entender. Aqui, então, nós temos o primeiro templo com Salomão, aí ele é destruído pela Babilônia em 586, vão para o exílio. Quando eles voltam, aí Neemias vai ajudar na reconstrução do segundo templo, só que o templo menor. Quando chega Herodes, aí ele resolve fazer um negócio. Gente, são 20 campos de futebol. Olha o tamanho disso. Ou 15 quadras de um bairro padrão. Ele é muito grande. A reforma começa 19 antes de Cristo e termina 60 depois. Ou seja, 79 anos reformando o templo. E aí dura 10 anos, porque chega a 70, destrói ele todinho, fica pedra sobre pedra. Então, gente, eu deixei aqui mais uma vez, tá, gente? Aqui fica desbotado porque o slide esparrama. Então, o templo é grande e aqui, olha, está o pátio do gentio, eles rodeiam, vem até aqui. Dessa portinha para cá, aqui é o pátio das mulheres, quer dizer, as judias podiam ir até aqui, os homens podiam ir mais um pátio. O pináculo do templo é essa quina aqui. Esse monte de sala aqui é onde estava as salas, né, onde reuniu o sinédrio e as escolas dos rabinos, tá? É o que interessa aqui. Aqui tá as muralhas, né? E aí, gente, você foi em Jerusalém, você vai ver só isso aqui, ó. O Muro da Lamentação. Isso aqui é a fundação do templo. Olha o tamanho disso aí. Presta atenção. Essa aqui é a maquete. Você está vendo onde tem esse negocinho vermelho? O Muro da Lamentação é daqui para baixo. Para você ter uma ideia da dimensão do templo. Aquilo que sobrou é isso aqui, a fundação do templo. O resto sobrou nada. Bom, gente, aí nós chegamos no problema dos Herodes todos, tá? Então, primeiro, nós vamos ver o Herodes surtado. Depois, as heranças do Herodes, quando ele faz as coisas dele. Nos últimos anos de vida, gente, Herodes tinha um medo terrível de perder o poder. E se ele supusesse que alguém estava ameaçando, ele matava, tá? Então, essa aqui é Mariane I. Ela é uma Rasmoneia ou Macabeia, que ele casou com ela, é uma princesa, né? Ele matou ela, ele matou a mãe dela, ele matou o irmão dela e matou os 2 filhos deles, Aristóbulo e Alexandre. Matou o filho da Doris, Antípatra. Então, gente, nós temos então Herodes, o repressor. Quando ele conquista o poder, ele mata e confisca as propriedades de 45 membros do Sinédrio
que lutavam contra Roma, logo contra ele. Quando ele resolve reformar o templo, ele resolve me colocar no templo uma águia. Não podia ter imagem no templo. Os judeus que quebraram a imagem, ele queima vivo. Está aqui. Mandou executar Mariana, a esposa, a sogra, o cunhado. Ele põe ele como sumo sacerdote, depois manda afogar lá no palácio de Jericó. Estrangula o outro filho, Aristóbulo e Alexandre, que é filho da Mariana, manda matar o outro, Antípate. Queima os livros da genealogia do sacerdote e mata as crianças de Belém. Entendeu por que ninguém questiona que ele matou as crianças de Belém? Porque todo que ele achava. Vixe. É. Porque qualquer um que ele achava que podia ameaçar o poder, né? E o nascimento de um rei dos judeus entrava nisso, que era Jesus. Então ninguém duvida que ele matou as crianças de Belém, mandou matar, ok? Então é isso. Ninguém sabe, ninguém contou. Aí, gente, nós chegamos a um problema. Podia ser uma só, né? Aquela mãe já era uma dor, a mãe e o pai, né? De um inocente, né? Não fez nada, que era criança de 1 ano e meio para baixo. Então, gente, aí a gente chega num problema aqui. Esse Dionísio aqui no século VII, eles resolveram homenagear Jesus e fazer um calendário e pôr o nascimento de Jesus no ano 0. Ele vai e confunde o Herodes. Você vai ver que é fácil confundir, que nós vamos chegar daqui a pouco neles. Ele confunde o Herodes. E aí demorou para o povo descobrir. Quando o povo descobriu, já estava pegado o calendário já tinha pego. Então, gente, Jesus não nasceu no ano 0. Por quê? Herodes morreu 4 anos antes do ano 0. E ele mandou matar os meninos antes de morrer. Então, hoje, é aceito oficialmente que Jesus nasceu entre o ano 6 e 5, antes do ano 0. A gente sabe, isso é oficial, tá, gente? Todo mundo sabe disso. Nós sabemos que foi no ano 5 antes do ano 0, porque tem lá no Antologia do Natal de Humberto de Campos que ele dá a data exata para nós, 5 antes de Cristo. 5 antes do ano 0. Então, gente, no ano com 12 anos, Jesus vai no templo fazer o bar mitzvah. Logo, foi no ano 7. Ok? Que você tem que contar para cá e para lá. Vocês estão entendendo essa conta, não estão? Ele começa o ministério no ano, nós sabemos essa data pelo livro há 2000 anos. No ano 30, ele começa o ministério. Logo, ele estava com 35 anos. Ele morreu no ano 33, livro há 2000 anos. Ele estava com 38 anos. Entendeu? E agora nós vamos à questão da herança dele. Ele deixou um testamento que Roma aceitou, o testamento dele. Ele deixa umas cidades lá na região de Gaza para Salomé, e ele deixa somente esses 3 filhos aqui. Então vamos ver. Esse aqui é Herodes Filipe, mas ele é chamado só de Filipe, que é para não causar confusão, porque tem outro Herodes Filipe, que mora lá em Roma. Nós vamos mexer com ele daqui a pouco. Aí tem Herodes Arquelau, Herodes Antipas. Nós vamos ver cada um deles, tá? Todos eles, todos esses filhos dele. Ele teve 10 mulheres, 15 filhos. Não está tudo aqui, gente, que só está aqui o que interessa para nós. Os outros não estão aqui. Aí, gente, quando ele morre, é assim que é dividido, ó. Esse vermelhinho aqui é Arquelau, que tem a fama de ser cruel. O verdinho aqui, ó,
Tá vendo aqui? Herodes Antipas. Ele ficou na Galiléia, onde Jesus tinha um ministério. Por isso que no julgamento dele, Pilatos manda ele para Herodes Antipas. Falou, não, aí. Ele fez o ministério dele, foi no seu reino, vai para lá. Mandou para ele. E esse amarelinho aqui, ó, é Herodes Filipe, que ficou lá tranquilo, não mexeu com ninguém, não interessa para nós. Nós gostamos é da confusão. Ele ficou lá certinho. Então, vamos entender esse monte de Herodes, gente, vamos entender. Então, tem Herodes o Grande. O que, que ele fez? A morte dos infantes, das criancinhas. É Herodes o Grande, né? Olá, ele morreu no ano 4, Jesus nasceu no ano 5. Aí, esses dois aqui, ó, são filhos. Tem um terceiro que herdou, que eu não estou mexendo com ele, que não fez nada, ele ficou quieto lá. Então, Herodes Arquelau, aonde ele aparece no Evangelho? Aparece com José e Maria voltando do Egito, fica sabendo que Arquelau, que era muito cruel, comandava a Judéia. Ele não quis morar em Belém. Falou, nós não vamos morar aqui não, nós já estamos fugindo do pai dele. Foram para Nazaré. É só citado lá, ó. Herodes Antipa, esse aqui é da confusão. Então, vamos ver aqui. Primeiro, a questão da morte de João Batista. O que, que acontece, gente? Olha bem, isso aqui é fofoca de Caras, revista Caras. Presta atenção na bagunça. Herodes Filipe, esse aqui morava em Roma, não herdou nada, mas ele casou com a sobrinha dele. Olha bem, aqui, ó, Herodíase, a sobrinha dele, ó. Tá vendo? Mariane primeiro, 2 filhos mortos, mas deixa aqui, ó, a sobrinha dele, Herodíase. Herodes Filipe casa com Herodíase e tem uma filha que chama Salomé. Herodes Antipas vai passear em Roma, chega lá, olha para a mulher do irmão, toma a mulher do irmão. Herodes Antipas casa com Herodíase, leva ela para Galileia. Chega lá, quem está lá? João Batista. Fala, isso é contra a lei, é errado isso. Ele prende João Batista. Aí Herodíase fala o quê? Manda a filha dançar. Aí pede o que você quiser. Ela pediu a cabeça de João Batista. Entendeu, gente? Da onde vem Herodias e Salomé? É daqui. Então, se a gente vai aqui, olha bem. Herodes Antipas, ele está envolvido na morte de João Batista e no julgamento de Jesus. Ele estava lá em Jerusalém para a festa, e aí Pilatos pensa, gente, mas Jesus fez o ministério, foi na Galileia. Quem é o rei da Galileia? Herodes Antipas. Mandou para ele. É ele que debocha de Jesus, viu? Coloca espinho na cabeça dele. É ele. Coloca roupinha de príncipe, aquela faixinha vermelha. É ele. Põe a cana na mão de Jesus. É ele. É Herodes Antipas. Bom, gente, aí terminou os filhos. Agora nós já vamos para o neto, tá? Herodes Agripa. Então, olha aqui onde está Herodes Agripa. Ó, Mariane, Herodes Agripa. Agripa 2 é filho do Agripa 1. Você vai ver ele onde? Na morte de Tiago Maior. Quem manda matar Tiago Maior é ele. Irmão de João. Tiago Maior. Filho de Zebedeu. Vocês lembram daquilo? Pois é. E prende Pedro, que tem aquela história que o anjo solta Pedro. É a Herodes Agripa, neto. Aí vamos para Agripa 2. Nós já estamos lá, é bisneto do Herodes o Grande. E esse aqui é o quê? Paulo é preso, vai para Cesareia, chega lá, apela para Roma, e aí o Pórcio não sabe o que fazer. Agripa 2 está lá visitando, ele vai participar do interrogatório de Paulo para ajudar Pórcio a fazer uma acusação. Então, gente, vamos ver aqui com calma, então.
Vamos com calma, então. Então, nós já vimos Herodes Filipe, que só aparece porque ele foi marido de Herodíase. O Filipe, ninguém mexeu com ele. Arquelau, só citado pela crueldade dele. E aí, gente, quando Roma depõe Arquelau, ele resolve não colocar rei mais, não. Vou colocar um governador, um prefeito. Por isso que Pilatos vai surgir aí, no lugar do Arquelau. Vai ter outros antes até chegar em Pilatos. E o Antipas é o que nós vimos, está com João Batista e a morte de Jesus. Aqui, ó, nós chegamos então aqui, Agripa 1, que é o problema do Tiago Maior. Está tudo escrito aqui, viu, gente? O Agripa 2, aí nós temos assim, ó. Quando Paulo é preso, quem é o governador é Félix, que é casado com Drusila. A Drusila aqui. Bisneta de Herodes o Grande. Ela que é a mulher dele. Aí ele quer uma gorjeta, não, como é que chama isso? Suborno de Paulo, para soltar ele. Paulo não assiste, está lá no livro Paulo Estevão, tá? Aí Paulo não aceita, ele deixa Paulo preso. Aí, bom, vem então o Pórcio. E aí, Berenice, irmã de Agripa II, os dois vão visitar, e aí que tem a pregação de Paulo, os dois tem Atos dos Apóstolos. Isso tudo aqui tem Atos dos Apóstolos, tá? Então, nós temos aí, ó, ele foi deposto e põe um prefeito ou governador. Então, gente, a coisa foi assim, ó. Vem um prefeito, veio outro, chegou onde a gente quer. Pôncio Pilatos. Aí, a gente tem o seguinte, no ano 36, chega em Jerusalém um jovem rabino chamado Saulo, e ele vai visitar o prefeito ou governador Oi. de Judeia. Cadê você? Eu não, Presente. não vai. Ô, Lourdes, não precisa me ver, não. Se você estiver vendo o slide, tá Fez bom. esse desenho hoje lá na escola, não foi, filho? Falou que é para o papai, para a mamãe e para a vovó. Oi, gente, fecha o microfone aí, por favor, querida, porque eu não consigo ver vocês, eu não consigo fechar o microfone. É o Neto chegando. Então, gente, lá no livro Paulo Estevão fala que ele vai visitar o prefeito, porque era proibido ao judeu matar. Desde que Roma assumiu, eles não podiam apedrejar ninguém, podia condenar ninguém à morte. Mas tem um jovem rabino chamado Saulo que vai visitar. Tudo indica que seja o Marcelos, porque é no ano 36. 36, Pôncio Pilatos cai. 36, Marcelos cai. Emmanuel não fala o nome dele. Tá danadinho. Não fala. Ele só fala que é o prefeito ou governador romano que estava passeando em Jerusalém recebe. E aí ele recebe carta branca, inclusive para matar. Por isso que ele consegue apedrejar Estevão. Entendeu? Tudo indica que seu Marcelo que fez isso, que deu para ele a carta branca que ele pediu. Além da carta branca do Sinédrio para prender, mas ele não tinha como matar. Tá? Para matar, ele teria que submeter ao julgamento romano. Tá? Veja bem, existia uma possibilidade que, se você tivesse que morrer apedrejado, a gente não podia jogar pedra no você, mas você podia cair na pedra. Entendeu? Isso rola segundo a tradição. Então, os romanos proibiram, quando a pessoa passava pelo sinédrio e era decretada a morte, às vezes ela cai no abismo. Entendeu? Mas ninguém apedrejou. Né? E aí, mas veja bem, o julgamento de Jesus não é porque eles não podiam matar, não. É porque eles estavam planejando que tinha que ser
crucificação, para desmerecê-lo como Messias. Então, coisa mais complicada, é uma jogada teológica. Então, gente, aí o que acontece? Eu deixei aqui para vocês o nome dos imperadores que tem alguma coisa a ver com tudo isso. E eu deixei em vermelho o nome que a gente conhece, senão a gente fica louco, que tem um monte de nome igual. Então, Jesus nasceu no tempo de César Augusto Otaviano, né? Já a morte e ministério de Jesus foi durante o imperador Tibério, né? Calígula, ele quase causou lá uma guerra civil porque ele queria colocar uma estátua dele lá no templo romano, mas ele morreu antes de conseguir isso. Até que chega o aviso que é para colocar, o outro vai e questiona, aí ele morre, ninguém põe. Nero, né, que começou as perseguições aos cristãos, a gente vê isso lá no livro Paulo Estevão e no livro Há 2000 anos, no ano 58, fazendo de conta que eram escravos rebeldes, né? Tanto que Lívia vai nessa primeira leva. Ele tem o fogo de Roma no ano 64, é Nero. E é nessa época que morre Paulo e Pedro, tá? No ano 64. Nós temos o Galba, que manda o cerco romano, que vai manter esse cerco até que Vespasiano assume o poder e manda destruir Jerusalém. E aí, essa é a primeira revolta judaica, tá? No ano 70, que destrói Jerusalém. Então, gente, a gente tem a primeira guerra judaica romana, no ano, durou de 66 a 70, foi durante o Império de Vespasiano. Começa antes, ele é o general, mas o filho Tito. Depois ele é chamado para ser imperador e o Tito acaba o trabalho. Ele teve dois líderes, João Giscala e Simão Bargiora. Alguém lembra o nome da pessoa que sequestrou o filho de Públio Lentz? André Bargiora. Então, esse é Simão, filho de Giora. E ele é André, filho de Giora. Ou ele é o próprio líder, ou é irmão do líder da revolta. Tá? Está lá no livro Há 2000 anos. É com essa guerra que acaba os saduceus, porque o esquema de poder era todo apoiado no tempo. Acabou o tempo, acabou o saduceu. E os essênios também, que são mortos pelos judeus, desarmados, mas são mortos, né? A Segunda Guerra Judaica acontece pela liderança de Simão Bar Kokhba. O que acontece? Ele consegue a vitória inicial sobre as tropas que estavam na região da Judéia. Adriano pega isso como pessoal, pega o melhor general que ele tem, que estava lá nas Bretanhas, o sexto Júlio César, manda uma tropa imensa, é um massacre, tá? E a revolta começou porque o Adriano queria construir uma cidade romana em cima de Jerusalém. E queria construir um templo romano em cima do templo, das cinzas, que foi destruído no ano 70, do templo. Bom, gente, ele toma como pessoal. O que acontece? Quem sobreviveu, o resto dos judeus, todos foram expulsos da Judéia. Aqui que ele sai, são expulsos. Ele não deixa nenhum judeu morar mais na Judéia. Muda o nome para Palestina, em homenagem aos maiores inimigos dos judeus, que chamam filisteus. Filistina vira Palestina, que haviam sido extintos no ano 700 pelos assírios. Nem existia mais, é para insultar mesmo. E aí cria um imposto. Todo judeu, homem, mulher e criança, tem que pagar um imposto. E com esse dinheiro, ele faz o quê? Constrói templo pagão. Você vê que foi bem pessoal, né? Aqui. E cria a Hélia Capolina em cima de Jerusalém, igual ele queria fazer.
Então é isso, gente. Bom, eu deixei aqui umas datas também que eu acho bom para quando a gente está estudando, né? Ó, Jesus nasce no ano 5, Saulo nasce no ano 6, né? Depois, a gente vê isso pelo livro Paulo Estevão, que já fala que ele está beirando os 30, isso aqui é aproximado quando ele chega em Jerusalém. O ministério de João Batista, de 28 e 29, o de Jesus, 30 a 33, né? A morte de Jesus no ano 33, a conversão, gente, está entre parênteses, por quê? Quando o judeu aceita o Messias, ele não está se convertendo, ele está complementando a fé dele, porque o judeu já esperava o Messias. Quando eu sou pagã, eu converto ao cristianismo. Por quê? Porque eu era pagã, eu era politeísta, eu virei monoteísta, virei um monte de coisa para aceitar o cristianismo. Por isso que eu coloquei entre parênteses. No ano 35 ele é morto, aqui acontece a conversão de Paulo, 36, 44 a morte de Tiago Maior por Agripa I, né? O martírio de Tiago Menor, no ano 62 para 66, aí a comunidade sai de Jerusalém. Tá? E no ano 64, Pedro e João chegam em Roma. João é preso em Roma, de 63 para 64, ele é libertado, Paulo praticamente expulsa ele de Roma, põe ele correndo dentro do navio, sai daí a pouco, acontece o incêndio no mês de julho, que os cristãos são culpados por Nero, daí Paulo e Pedro vão morrer. O Paulo, eu deixei mais datas aqui do Paulo por causa das cartas, né? Esse Dzinho quer dizer aproximado. Em 33, isso tudo está em Atos dos Apóstolos, aonde você acha, né? O capítulo aqui. O Pentecoste, em 36, a conversão de Saulo, a primeira viagem, o concílio, a segunda viagem, a terceira, quando ele é preso em Jerusalém, essas datas são conforme Paulo e Estevão. Oficialmente tem algumas pequenas diferenças, tá? Roma, primeira prisão, aí ele é solto, vai para a Espanha. Quando ele volta em 64, ele interfere, solta João, aí tem um incêndio, logo é preso e martirizado. Isso aqui não está em Atos dos Apóstolos acaba com ele chegando em Roma em prisão domiciliar. Né? Foi quando o evangelho chegou ao confins do mundo, que era Roma. 64, junto com Pedro, 64 também, no mesmo ano do incêndio. Acabou, gente, é muita coisa, não foi? Ô, Vânia, Espera aí, se eu tentar parar aqui, espera aí. tá.